Bom, então hoje a gente vai fazer o 28 e o 29, tá? Vou dar o play aqui pra gente. Ezequiel, capítulo 28. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor Deus, digo isto a ele. Cheio de orgulho, você diz que é um Deus e diz que, como Deus, você está sentado num trono, cercado pelos mares. Você quer ser um Deus, porém é mortal e não divino. Você pensa que é mais sábio do que Daniel? Pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo? A sua sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Você fez bons negócios e continuou aumentando os lucros. E como você tem orgulho da sua riqueza. Pois agora, eu, Senhor Deus, digo isto. Você pensa que é sábio como um Deus, e por isso eu farei com que estrangeiros muito cruéis o ataquem. Eles destruirão todas as riquezas que você conseguiu com a sua inteligência e sabedoria. Eles o matarão e o mandarão para um túmulo de água. Quando eles chegarem para matá-lo, será que você ainda vai dizer que é um Deus? Quando enfrentar os seus assassinos, você será mortal e não divino. Você morrerá como um cachorro nas mãos de estrangeiros pagãos. Eu, Senhor Deus, dei esta ordem. O Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, no jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo. Rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu Monte Santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado até que começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e a sua fama o fez perder o juízo. Então, eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso, pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre, e todas as nações que o conheceram estão apavoradas, com medo que aconteça a mesma coisa com elas. O Senhor me disse: Homem mortal, fale contra a cidade de Sidom. Diga ao povo dali que eu, o Senhor Deus, digo o seguinte: Sidom, eu estou contra você. Por causa daquilo que vou fazer com você, todos me louvarão. Quando eu castigar os seus moradores, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que sou santo. Eu lhe mandarei doenças e farei com que corra sangue nas suas ruas. Você será atacada de todos os lados e todos os seus moradores serão mortos. Assim você ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor disse: Os povos vizinhos que trataram Israel com desprezo nunca mais o ferirão, como se eles fossem espinhos e roseiras bravas. E eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus.
Senhor Deus disse: Eu vou trazer de volta o povo de Israel de todos os países por onde os espalhei, e todas as nações ficarão sabendo que eu sou santo. O povo de Israel viverá na sua própria terra, a terra que dei a Jacó, meu servo. Ali eles vão viver com segurança, vão construir casas e fazer plantações de uvas. Eu castigarei todos os seus vizinhos que os trataram com desprezo, e Israel ficará seguro. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Então, bora lá. Aqui, gente, nesse capítulo que a gente viu agora, né, de Ezequiel 28, ele fala sobre o rei de Tiro, né, e a queda de Satanás. Então, esse capítulo ele traz uma mensagem de julgamento divino contra a cidade, né, de Tiro e o seu governante, né. Esse livro todo, né, a gente vendo bastante essa questão do julgamento, né, e nesse específico traz sobre essa cidade, né, e o seu governante. E Ezequiel, ele repreende o líder de Tiro por sua arrogância e cobiça. E ele profetiza a vinda da Babilônia como um instrumento de julgamento de Deus. E esse capítulo também, ele apresenta uma lamentação sobre o rei de Tiro, que ele é descrito de forma que sugere que ele é mais do que um simples ser humano, né? E algumas interpretações, eles sugerem que se trata de uma descrição de Satanás. Então, aqui nesse capítulo, né, é destacado muito essa questão do orgulho do rei de Tiro. E orgulho é algo que a gente vê na palavra, né? Deixa eu até puxar aqui, que eu até puxei antes de começar aqui, ó. O orgulho, ele precede a destruição, né? E a arrogância precede a queda. E isso aqui tá lá em Provérbios, né? Que inclusive Provérbios, quando chega o momento de a gente ler Provérbios, acho que vai ser bem legal, né? Provérbios também a gente consegue aplicar muito, né? Tudo que a gente for lendo. E aqui diz, então, quando a gente lê aqui esse capítulo e a gente vê, né, que Ezequiel, ele repreende lá esse líder, né, o líder de Tiro por sua arrogância e cobiça, e por toda essa questão da arrogância, na palavra já diz que não vai dar certo, não vai dar bom, né, não vai dar. Então, em algumas, então Deus destaca, né, essa questão do orgulho do rei de Tiro, fruto de suas riquezas e esplendor, né, e contudo tem o comportamento ímpio dele que provocou essa ira de Deus, que a gente vem falando muito disso aqui, né, como Deus é maravilhoso, Deus é amor, né, sua misericórdia não tem fim, mas também Deus é um Deus justo, né, que a gente vem discutindo muito sobre isso aqui. E o rei de Tiro, ele é uma pessoa, né, alguém tão perverso que o Senhor ele utiliza como uma figura de comparação o próprio Satanás. E a partir do versículo 28, tem início, né, a descrição da glória do querubim ungido, que hoje é o diabo, né? Então, acho que a gente não chegou ainda a ler, né? Mas a gente sabe que o diabo, ele era ele foi, como que eles falam? Teve a sua queda, né? Então, era um querubim ungido. E aqui a gente fala que aqui na descrição continua no versículo até o 19, né? E essa descrição ela continua até o versículo 19. E nesse trecho a gente vê como o Senhor o revestiu de glória e como no final o seu coração se tornou soberbo. Então aqui, só para a gente saber, mas eu gosto desse esboço que tem aqui nesse estudo, que é legal, que dá uma visão bacana para a gente. Então tem um esboço aqui que fala que do capítulo 1 ao 5, ele fala sobre o orgulho do rei de Tiro e a sua queda. Lá já do capítulo 6 ao 10, ele fala sobre a soberba do príncipe de Tiro e sua destruição. Do 11 ao 19, ele fala sobre o pecado do rei de Tiro e o seu julgamento. E nesse capítulo aqui, nessa parte aqui do 11 a 19, ele traz ali toda aquela descrição, né, falando que ele estava no Éden, no jardim de Deus, com todas as pedras preciosas, lá no 13, né, que fala lá que todas as pedras preciosas o enfeitavam, aí ele fala todas as pedras, né, sárdio, topázio, diamante, e vai falando, né, enfim, não vou entrar em todos os detalhes aqui para não ficar muito longo. E nesse trecho, né, que fala dessas pedras todas, ele
Quer ver? Que eu vou até comentar aqui com vocês, que eu achei bacana essa parte, que nesse texto a gente encontrou uma mensagem direcionada ao rei, em particular, né? O rei de Tiro, e essa mensagem também ela tem implicações mais amplas, pois ela é um lembrete em que todos aqueles que alcançam o poder, incluindo líderes políticos e espirituais, estão sujeitos à tentação e a se exaltarem acima de Deus, né? Então a gente tem que lembrar que a gente como filho, a gente está num papel de submissão, né? E às vezes a gente acaba se perdendo, né? Às vezes quando, principalmente assim, quando você está num poder, né? Numa posição mais de poder, né? Então, essa mensagem, ela foi bem direcionada ali ao rei de Tiro, né? E o rei de Tiro era uma figura muito poderosa e muito influente naquela época. E Ezequiel é chamado para declarar a sua beleza, sabedoria e perfeição. No entanto, logo se torna claro que essa descrição se refere a algo além de sua aparência física e suas habilidades intelectuais, né? E o texto continua a dizer que o rei de Tiro estava no jardim de Deus e que ele era coberto de todas as pedras preciosas, né? Então eu até queria chegar nessa parte aqui, né? O que essas pedras preciosas simbolizavam? Então, trazia esse simbolismo que se refere à posição do rei de Tiro como líder espiritual, né? Então, ele estava no Jardim do Éden, um lugar onde apenas aqueles que são próximos de Deus podiam estar, né? E estava assim, adornado com todas as pedras preciosas, que representavam o quê? A glória e a honra que ele havia recebido, né? Porém, o rei de Tiro permitiu que essa posição o levasse a um pecado fatal, né, que é o orgulho. E ontem eu estava assistindo uma live do Joel J com o Paulo Vieira, né, que são dois que eu gosto muito, assim, são duas pessoas que me inspiram bastante. E justamente ontem ele falou muito sobre orgulho, né, e vem de encontro muito com o que diz aqui na palavra, né, em Provérbios 16, 18, que o orgulho precede a destruição. E uma coisa que o Paulo Vieira estava falando nessa live, que ele tem uma empresa gigantesca, né? E ele tem franquias. E aí uma das questões que ele, um ponto que é necessário ser para ser franqueado dele, ele fala, o primeiro ponto que eu observo na pessoa, se ela tem uma espiritualidade submissa. Aí a gente, como assim, né, espiritualidade submissa? Aí ele perguntou pro Joel, você já ajoelhou alguma vez para orar? Ele fala que a gente tem que ser submisso, se a gente é uma pessoa orgulhosa, não consegue ser submissa, a gente tem que ser submissa, então se a gente é submissa a Deus, diz assim, Deus dá ordem, a gente tem que cumprir, e a gente tem que, muitas vezes a gente está no papel de líder, mas a gente muitas vezes também precisa receber ordem de outras pessoas, então a gente tem que ter essa humildade, né, a gente tem que ser humilde, e Deus pede isso da gente, que a gente largue esse orgulho, que a gente largue essa arrogância, porque a arrogância precede a queda, e não é à toa que está escrito aqui, a gente vê, né, inclusive em personagens aqui da Bíblia, que a gente vê, assim, essa arrogância precedendo a queda, e a gente precisa se colocar nesse papel de humildade, né, e então a gente vê muito nesse capítulo, né, que a gente pode trazer esse aprendizado para hoje, que a gente se exaltar acima de Deus, a gente vai ter um resultado ruim, né, e a gente vê lá, Abraão não, a gente vê lá Adão, né, quando Deus deu ali um direcionamento, você tem tudo isso aqui é seu, tudo, você pode comer todos os frutos, menos dessa árvore. Então a gente viu ali que essa falta de humildade ali, né, você passar por cima ali do que Deus determinou, a gente sofre consequências, né, então realmente que a gente possa ter esse discernimento aqui nesse dia de hoje, trouxe, para mim esse capítulo hoje trouxe forte aqui essa reflexão, né? E bom, deixa eu ver aqui, nós tem um próximo capítulo ainda e temos pouco tempo, né? Então vamos acelerar aqui a coisa. E só alguns pontos aqui, algumas reflexões que a gente pode trazer desse capítulo, né? Não vai dar pra gente ficar aprofundando muito, que agora a gente trouxe esse propósito de ler 2 ou 3 por dia, né? Então, uma reflexão aqui para os dias de hoje, né? Que no Ezequiel 28, ele apresenta um forte apelo à humildade e a essa dependência de Deus, né, que foi isso que eu estava comentando aqui, essa humildade. E esse capítulo, ele alerta para a gente desse perigo da soberba, desse perigo da arrogância, que pode levar a quedas desastrosas, né, assim como diz lá em Provérbios. Então,
Então, a gente vê que, assim, como é fácil a gente cair nessa armadilha da autossuficiência e da confiança em nossas próprias habilidades e realizações, né? Então, nós nos orgulhamos de nossas conquistas e esquecemos de tudo que vem de Deus. Então, que a gente não caia nessa bobeira, né? De se orgulhar das nossas conquistas e esquecer que foi Deus que nos deu a vida, que nos dá sabedoria, né? Que abre os caminhos. Então, que a gente possa, a todo momento, dar a honra e glória a quem merece, né? Essa honra e essa glória. E por isso que a gente tem que lembrar, né, dessa advertência que traz lá em Ezequiel, no versículo 17. Lá no 17 ele fala o seguinte, que o teu coração se elevou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Né? Então a gente deve reconhecer que a nossa beleza, que a nossa sabedoria e que as habilidades, eles são um presente de Deus, né? E não uma conquista nossa, é um presente de Deus. Então, que a gente realmente tenha sempre isso claro, né, nas nossas mentes. E outro ponto importante, né, que a gente pode extrair aqui desse capítulo, é essa necessidade de humildade diante de Deus, né, que o capítulo ele mostra que essa soberba pode levar à queda e à destruição, que é o que a gente está comentando muito aqui, né, e essa humildade ela, que ela aproxima a gente de Deus, né? E ela permite que a gente receba as bênçãos, que muitas não, né? Sempre é a gente que está barrando as bênçãos na nossa vida, né? A gente, por crenças limitantes, por tantas influências que a gente vai tendo, né, do inimigo também, que a gente deixa ele influenciar. Tem aquele livro muito legal, né, Ai, como que é o nome do livro, gente, agora? Do diabo? Como que é, amor? Já acordou? O livro que a gente leu no audiobook lá do diabo, como que é? Mais Esperto que o Diabo, né? Que tem um livro maravilhoso. Então, que a gente esteja sempre muito atenta a ouvir essas vozes, né? Muitas vezes o inimigo vem, coloca lá na nossa mente, brota lá uma sementinha e a gente permite que aquilo tome uma grandeza gigante na nossa vida, e a gente cria um monte de crenças limitantes, e a gente barra e não permite que as bênçãos cheguem na nossa vida, né? Então esse capítulo, ele traz muito isso, que a gente realmente tem essa humildade, porque isso nos aproxima de Deus, e a gente vai percebendo que cada vez mais a gente permite que as bênçãos cheguem até nós, porque a gente, lá do céu, lá do alto, tem um tubo gigante ali de bênçãos sendo liberado a todo momento, né? A gente está na era da graça, só que a gente que barra, né, com que essas bênçãos chegam até nós. Eu vejo, assim, muito claramente que somos nós, é nós o probleminha, né? Então, que essa humildade, né, é uma virtude que às vezes é esquecida, desprezada, que, né, a gente acaba vivendo às vezes numa sociedade que valoriza, ainda mais a internet, gente, eu vejo a internet, meu Deus do céu, a internet acaba que, parece que a vida de todo mundo na internet é perfeita, né, e acaba que o Instagram, essas redes sociais, acaba que traz, assim, uma valorização, né, dessa autossuficiência, parece que quem tá ali na internet é a pessoa que é boa, mas a gente não vê os bastidores dessa pessoa, né. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fica vendo. E focar nessa humildade, né? Que é importante. Então, vamos para o próximo capítulo. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Alguém quer compartilhar algo? Algum versículo que chamou a atenção? Alguma questão aqui que falei, que fez sentido ou que não fez sentido? Todo sentido, Maia. Pode continuar. Só compartilhar um capítulo aqui, um versículo, Mateus 23:12 também, que ele fala o seguinte, que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, né? Olha que lindo esse versículo. E esse será exaltado, existe um tempo para todas as coisas, né? A gente não pode esquecer nisso. Existe um tempo para todas as coisas, então seremos exaltados. Tem algum versículo também que fala isso, no momento ali adequado, a gente será exaltado, né? Então, vamos para o próximo capítulo, e com essa palavra que linda aqui de Mateus no nosso coração, né? E bora pro 29. E propaganda.
Ai, esse YouTube aqui, gente, é muita propaganda. Olha lá, falei do Joel, ele aqui. Então vamos lá. Capítulo 29. Ezequiel, capítulo 29. No 10º ano do nosso cativeiro, no dia 12 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra o rei do Egito. Diga-lhe como ele e toda a terra do Egito serão castigados. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto ao rei do Egito: Eu estou contra você, crocodilo monstruoso deitado no rio. Você diz que o rio Nilo é seu, que você mesmo o fez. Mas eu porei um gancho no seu focinho e farei com que os peixes do seu rio fiquem agarrados em você. Então eu o puxarei para fora do rio Nilo com todos os peixes agarrados em você. Eu o jogarei no deserto e todos aqueles peixes também. O seu corpo ficará largado no chão e não será sepultado. Eu darei às aves e aos animais selvagens como alimento. Assim todo o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz ao Egito: Os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que torcessem as costas. Por isso eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo que farei com que homens o ataquem com espadas, e eles matarão a sua gente e os seus animais. O Egito vai virar um deserto vazio. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que o rio Nilo é seu e que foi você que o fez. E por isso eu estou contra você e contra o seu rio Nilo. Farei com que todo o Egito vire um deserto vazio, desde a cidade de Migdol, no norte, até a cidade de Assuã, no sul, e até a fronteira da Etiópia. Nenhuma pessoa ou animal passará pelas suas terras. Durante 40 anos, o Egito ficará sem moradores. Farei do Egito o país mais deserto do mundo. Durante 40 anos, as cidades do Egito ficarão arrasadas, mais arrasadas do que quaisquer outras cidades. Farei com que os egípcios se tornem refugiados, fugirão para todos os países e viverão no meio de outros povos. O Senhor Deus diz: Depois desses 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações por onde os espalhei. Eu os deixarei viver no sul do Egito, a região de onde vieram. Ali, eles serão um reino pequeno, o mais fraco de todos, e nunca mais dominarão outras nações. Eu os diminuirei tanto que não serão capazes de dominá-las. Israel nunca mais dependerá da ajuda deles. O que aconteceu com o Egito fará com que o povo de Israel lembre como estava errado em confiar nos egípcios. Então Israel ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus. No ano 27º do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, escute. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou a cidade de Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregarem tanto peso que os cabelos deles caíram e os seus ombros ficaram esfolados. Mas nem o rei, nem o seu exército conseguiram nada como pagamento pelos seus esforços. Agora, eu, o Senhor Deus, digo isto: darei a terra do Egito ao rei Nabucodonosor. Ele vai pegar toda a riqueza do Egito e vai levá-la como pagamento para o seu exército. Eu darei a Nabucodonosor o Egito como pagamento pelos seus serviços, pois o seu exército está trabalhando para mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando isso acontecer, farei com que o povo de Israel fique forte. E a você, Ezequiel, vou dar licença para falar onde todos possam ouvi-lo. E assim eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor.
Então vamos lá. Pausa. Então vamos lá. Aqui nesse Ezequiel 29, né? Fala sobre a soberania divina sobre as nações do mundo. Então aqui só pra gente dividir aqui esse capítulo, né, trazendo um esboço, lá do versículo 1 até o 6, ele traz esse julgamento, né, de Deus sobre essa arrogância do Egito, né. Já lá do versículo 7 ao 9, ele já traz a falsa confiança do Egito e as consequências, né? Tudo tem consequência, então ele traz essa questão. E já lá do 10 ao 16, o castigo de Deus e a restauração futura do Egito. E nos últimos, né, versículos lá do 17, concluindo lá no 21, ele traz a derrota do Egito pelas mãos de Babilônia e o cumprimento da profecia. Então, assim, esse capítulo, né, a gente vê a sétima e a última nação de Ezequiel, que ele profetizou contra, né, que foi o Egito. E essa profecia, ela é, na verdade, uma série de 7 oráculos direcionados ao Egito e ao seu faraó. Sendo que cada um deles, ele é introduzido pela frase, né, veio a mim a palavra do Senhor. E 6 desses 7 oráculos, eles são datados, mas um deles é colocado fora de ordem cronológica. E, gente, a gente tá agora com a companhia do Baby aqui. Mas vamos lá. E nesse capítulo 29, né, a gente vê a primeira profecia, que inclui de 3 sessões que se encerram com as palavras: então saberão que eu sou o Senhor, né? Que foi? E na primeira sessão, a gente vê que Ezequiel, a gente vê Ezequiel comparar o faraó a um monstro do rio do Egito e anunciar a destruição do país, né? Então, assim, Deus começa a julgar o Egito, e isso tudo porque Israel depositou sua confiança no rei egípcio e esqueceu de Deus, né? Esqueceu dessa aliança com o Senhor. E a gente aqui, né, fala tanto sobre isso sempre, né? Mas a gente sabe que a nossa confiança, ela deve estar em Deus, né? Em Deus apenas. Então, tiveram muitos capítulos aqui, né, de falar fortemente sobre a questão da idolatria, né? Então, a gente idolatrar outros deuses, né, vai ter consequências ruins, né? E o nosso coração, ele deve sempre estar a todo momento nele, né? Em Deus. E não em governos, em nações, em moedas, em posições. A gente viu isso muito, né, na última eleição, né? Como pessoas que, assim, depois que eu queria que o X ganhasse, perdeu, e aí parece que sua vida também tá perdida, que agora, sabe, minha vida, como que vai ser a minha vida? O que vai acontecer comigo? Então, a gente tem que tirar muitas vezes essa importância que é colocada, né, em uma pessoa, em um governo, e trazer essa confiança realmente para Deus, né? Colocar nossa vida nele, porque a gente sabe que, o que fala na palavra? Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e tudo nos será acrescentado. Então, não é... E quando a gente fala tudo, vou até compartilhar aqui, eu acabei de achar a palavra. Então, lá em Mateus 6:33, aqui está falando todas as coisas, não são algumas coisas que eu vou depender do governo. É claro que a gente, né, tem que fazer planejamento, a gente tem que se organizar, a gente tem que fazer curso, a gente tem que estudar, porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? Deus tem a parte dele que ele faz, e a gente precisa entrar nisso que a gente falou no capítulo anterior, de ser humilde, né, do nosso coração estar voltado ao Senhor a todo momento, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Eu tenho que colocar a mão na massa, porque a fé, deixa eu ver se ele mama aqui, para de falar um pouquinho, né? Quer você ter? E a gente vê, assim, que a fé, ela tem muito a ver também com ação, né? A gente fazer o que tem que ser feito com essa confiança inabalável que Deus vai também nos direcionar, nos guiar, né? Então, que a gente realmente não coloque o nosso olhar, nossa confiança em, qual é o próximo governante, como é que tá
Enfim, em coisas externas, né? Que a gente coloca essa confiança em quem merece essa confiança, quem realmente tem que ser, né? Que é Deus. E na segunda sessão, aqui desse capítulo, né? Será discutido o pecado básico. Ah, não, tá isso aqui. Deixa eu só ver se eu tô falando. Tá, não, então vamos lá. Deixa eu trazer aqui para vocês algumas reflexões desse capítulo para o nosso dia, né? Legal que esse estudo aqui ele traz algumas reflexões para a gente aplicar no dia de hoje. E essa profecia, né, que traz aqui nesse capítulo 29, ela pode ensinar algumas lições para a gente, né, importantes. E uma primeira lição aqui é nos lembrar dessa soberania de Deus sobre todas as nações e governos. E que embora a gente possa viver em um mundo incerto e turbulento, né, e cada vez mais, né, gente, a gente vê como está tudo muito turbulento, a gente deve lembrar que Deus está no controle, né? E que tem um plano para todas as coisas, que tem um plano para todos nós. E na palavra diz até que os governantes, né, que são colocados ali, nada saiu da alçada de Deus, né? E além disso, né, aqui nesse capítulo, essa profecia, ela alerta também a gente sobre a importância de não confiar na nossa própria força, né, no nosso próprio poder. E o Egito, ele foi punido pela sua arrogância, né, em pensar que ele poderia se exaltar acima de Deus. E nós podemos cair também nessas armadilhas, então que a gente possa não estar atento para não cair, né, nessa armadilha de pensar que a gente é autossuficiente e que a gente pode fazer tudo por conta própria, e lembrar sempre que essa força vem do alto, né, e dessa obediência, né, que a gente tem que ter. E por fim, essa profecia, ela nos lembra da importância da justiça e da punição pelo pecado. Então, embora a gente possa parecer que os injustos prosperem, Deus tem um tempo e uma maneira de trazer justiça e punir o pecado, né? Então, olha só isso aqui, que reflexão interessante aqui pra gente, né? Às vezes parece que aquele que faz a coisa errada, mas aquilo ali que a pessoa tá fazendo, olha, tá melhor, a vida dessa pessoa tá melhor que a minha. E cada vez mais eu venho percebendo que, assim, quando a gente quebra os princípios, tem consequência, né? Então, às vezes pode parecer que a vida do outro tá indo melhor que a sua, mas a gente tem que aguardar, porque há tempo para todas as coisas, né? Então, a gente já viu aqui, né, nesse versículo lá em Provérbios, não, deixa eu ver qual que é. O que será exaltado? Acho que eu tirei. Acho que eu tirei o que estava falando, né? Não, tá aqui, ó. Todo aquele pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, né? Então, no momento certo, seremos exaltados, né? Eita, tá bravo. Então, a gente deve lembrar que as nossas ações, elas têm consequências, né? E que essa justiça de Deus, ela é infalível, né? Tudo que a gente faz tem consequência. A gente está vivendo na era da graça, e a gente tem um Deus que já nos perdoou por tudo que a gente fez, mas a consequência, ela existe. Então, se eu matar alguém, se eu me arrepender, né, de coração, né, verdadeiramente, eu vou ser perdoada. Mas eu vou ter a consequência. Vou ser presa, né, vai ter todas as consequências ali da prisão. Então, a gente tem que lembrar que tudo traz consequência, né, mesmo vivendo na era da graça. Então, em resumo aqui, né, essa profecia aqui de Ezequiel 29, nos ensina essa questão sobre a soberania de Deus, sobre a importância de não confiar na própria força, sobre a necessidade de justiça e de punição pelo pecado, né? E essas lições, elas são atemporais, né? Então, é algo que foi escrito há tanto tempo, né? Há tanto tempo atrás, mas a gente vê o quanto que elas são relevantes ainda para os nossos dias de hoje, né? Então, a palavra... Eita, bebê! Agora fez o número 2 aqui. Acho que deu até pra ouvir aí. Então, a gente vê que, assim, como a palavra é viva, né? Como a palavra, ela é atual e foi escrita há muito tempo atrás, mas a gente vê como a gente consegue aplicar tudo nos dias de hoje, né?
E a gente vê pessoas que falam, a gente precisa atualizar a palavra, precisa acrescentar coisas. Não precisa atualizar, não precisa acrescentar nada. Quanto mais a gente vai inventando coisa da nossa cabeça, achando que é melhor, mais as coisas dão errado, né? A gente vai ver nessa sociedade o quanto que as pessoas vêm distorcendo o casamento, quanto vem distorcendo a sua autoimagem. A pessoa não sabe se ela é homem, se ela é mulher, e uma confusão, escolas que acabam incentivando a criançada aí a se experienciar com mulher com mulher, homem com homem, uma bagunça que a gente vê que lá na palavra que está dizendo como a gente deve, o que a gente deve fazer é o que mais dá certo, né? Então que a gente realmente possa entender que esse manual aqui é o suficiente para nossa vida e cada vez mais assim a gente buscar aqui, né? Claro que cursos são legais, a gente buscar mentores é importante também, mas a gente saber que o nosso mentor dos mentores é Deus e a gente sempre recorrer a Ele também antes de qualquer coisa, né? Então, acho que era isso. Ixi, já deu a hora também. Era isso que eu queria compartilhar aqui hoje. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, se alguém puder aí fechar com a gente com oração que o bebê acordou, né? Como ficar essa trilha sonora de bebê no fundo. Aqui, fala, eu quero orar, pessoal. Mas é muito lindo, né? Foi muito bom. Falou muito bem, falou os nossos corações, né? Eu vou fazer a oração final, então. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais este dia. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos acordou e porque estamos aqui ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua voz, que o Senhor ministrou os nossos corações. Ó Deus, obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor fala conosco de todas as maneiras. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra é eficaz e é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. Ó Pai, nós te agradecemos por este dia, por estarmos preenchidos com a tua palavra, Senhor. Muito obrigada. Senhor, abençoa a vida da Maiara, que o Senhor possa estar cada dia mais capacitando ela, Senhor, para falar de ti. Que o Senhor possa abençoar a vida, a família, os filhinhos. Que o Senhor possa estar, Senhor, contemplando os desejos do coração da tua filha, Deus. Abençoa, Senhor, cada vida aqui representada, a vida da Cris, a minha vida. Que o Senhor possa estar, Senhor, indo de encontro, Pai, aos integrantes desse grupo, despertando eles para poder buscar a tua palavra, buscar a tua face. Nós queremos mais de ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. E que possamos, Pai, entender essa palavra, colocar em prática em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, ser fiéis a ti. Nós queremos ser submissos à tua palavra, esse manual que é um manual de vida, ó Deus. Muito obrigada por tudo. Nós te agradecemos por este dia. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fique conosco durante esse final esse dia, esse final de semana, essa semana, Pai, que você possa estar nos abençoando e nos cobrindo com o teu sangue. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia para todos. Amém. Bom dia, gente. Então, até amanhã. Bom dia.